está conosco, nos aqueça o coração, a nossa mente, e que nós nos sintamos gratos por esta tarde, que é uma tarde abençoada, porque onde se reúnem duas ou mais pessoas, né, em nome de Jesus, para estudar, para orar, ou mesmo para estar a trabalho, junto aos irmãos necessitados, Ele com certeza está conosco, né? Então vamos lá. Primeiro agradecendo o convite da casa pela oportunidade e parabenizando os coordenadores aí, quem pensou no cronograma aqui, né? O tema central, amai-vos e instruí-vos, é o que mais nós estamos precisando, a humanidade precisa. Eu brinco com a minha filha que a humanidade está precisando de muita leitura e interpretação de texto, porque como nós entendemos e de forma equivocada o que lemos, principalmente o que ouvimos, e agora com a IA aí, com a inteligência artificial, né, em moda, quanta coisa maravilhosa se pode fazer, mas meu Deus, quanto horror, quanta desinformação, quanta deturpação da doutrina espírita, dos ensinamentos do próprio Jesus Cristo, nós estamos encontrando aí, infelizmente, pelo caminho. E nós precisamos estarmos ligados à base dessa doutrina sã, para que quando nós ouvirmos convites ou determinadas falas convidativas, nós estejamos cônscios do nosso dever, da nossa responsabilidade diante dessa doutrina, diante dos irmãos e a humanidade, diante de nossos próprios espíritos, a caminho da evolução que nós estamos aí. Ora, quando fala Jesus no lar, mas quando é que Jesus pode estar na nossa casa? Jesus está de verdade em algum lugar com alguém? Ele faz essa pergunta. Uma vez eu fiz essa pergunta para mim mesma, quando eu fui convidada a falar numa das casas que eu morro do Bezerra de Menezes, uma casa pequenininha, humilde, simplesinha. Aí tinha um retratinho dele lá na parede, eu fiquei olhando o retrato, lembrando, né? Só a foto já traz aquela energia. Então eu fiquei perguntando, mas será que ele está em toda a casa que tem o nome dele? Certo? Os tempos idos bem atrás. Terminei a minha fala e eu esperei para também passar pela câmara e receber as energias, quem não precisa. Então, abriu-se uma cortininha, uma câmara bem pequenininha, um banco, 3 médiuns assim, entrava de 3 em 3. Eu fui um dos 3. Quando eu fecho os olhos, né, a primeira figura que eu vi na minha frente, claro como essa luz que nos ilumina, não é? A figura do hindu que acompanha o doutor Bezerra de Menezes, com aquele tipo de vestimenta que parece uma fralda, que os hindus fazem uso, né? Um turbante, uma pedra por aqui, bem centralizada. Meu Deus, né? Como que a espiritualidade nos mostra, nos orienta quando nós estamos entrosados e nós temos dúvidas, podemos e devemos questionar, né? Não podemos acreditar em tudo cegamente e precisamos das bases para saber discernir, né, aquilo que não é, que pode ser. Senão nós vamos ser pessoas intolerantes,
acha que não existe possibilidade nenhuma para que aquilo esteja acontecendo ou venha acontecer, né? Que tudo é uma mentira. Aí nós entramos naquele desequilíbrio, o patamar de desequilíbrio, e aí os irmãos já sabem o resultado. Ora, onde é que Jesus pode estar? Eu faço essa pergunta para vocês. Que tipo de ambiente, de pessoas, de vibrações que Jesus pode assistir, estar lá? Onde tem um coração amoroso e sincero, Jesus está presente. Sim. Não importa se é rico, se é pobre, se é letrado, se é iletrado, não tem nada disso. Nada disso. E se aquele necessitado ou aqueles necessitados não estiver em nenhuma condição, nenhum deles, de criar um padrão vibracional com o mais alto, há seres que os amam, pais, mães, avós, amigos de outras encarnações. Olha que maravilha, né? Então, meus amigos, nós precisamos de nos preparar, lançarmos-nos ao estudo dessa doutrina maravilhosa, não nos esquecermos das bases, porque hoje há muito discurso aí dizendo que as coisas crescem, que as coisas avançam, que a doutrina está ultrapassada. Jamais ela vai estar ultrapassada nas suas bases. Seria como nós debocharmos da cartilha que nós todos passamos por ela na alfabetização para chegar no PhD. Todos aqueles que hoje estão diplomados nos diversos níveis da intelectualidade passaram pela sala da alfabetização, aprendendo letra por letra, som por som, aprendendo a juntar letras, sendo estimulado na sua confiança, na fé em si mesmo, na sua potencialidade, acreditar que pode, que dá conta, que é capaz, porque se esse trabalho não é feito junto às crianças, elas não vão aprender. Ninguém aprende com grito, ninguém aprende sob palavras de burro, desatento, nada disso. Mas tudo há que se envolver com amor. Tudo aquilo que se faz com amor, os melhores frutos virão. É a semente na terra boa, né, meu amigo? Então vamos lá. Veja bem, meus amigos, a presença contínua de Jesus em casa é cultivada por meio de atitudes diárias. Atitudes, vocês viram ali? Não está falando que é o exímio conhecedor de todas as coisas, o que é superletrado, aquele que tem uma ou mais formações. Não é isso que está dizendo, não. Então veja bem, ó, atitudes diárias de fé, oração, obediência aos seus ensinamentos, que transformam o lar em um ambiente espiritualmente saudável e abençoado. Eu fiquei assim, apaixonada, né, nessa figura na internet, quando eu encontrei. Falei, meu Deus, olha a gravura que eu estou precisando aqui, né? Porque olha, quando a gente bate o olho nela toda, né, além da casa ser uma casa linda e de um modelo que eu acho que todo cristão gostaria de ter um igual, não é? Olha, campo, ar livre, flores, plantas no entorno, e veja bem, um pequeno lago onde ali, uma nascente onde jorra uma água. Eu me imaginei sentada ali também, com os pés ali naquela aguinha fresca. Gente, não precisa nem de terapia isso aí não, quem tiver uma maravilha dessa em casa. Então veja bem, né? Agora eu pergunto para vocês, né? Somente as pessoas bem aquinoadas, somente aqueles lares faustosos, né, é que Jesus está? Bem me lembrou a nossa irmã. Pode ser num bangalô, pode ser numa
uma casinha com pedaços de madeira, um plástico jogado em cima, dessas que eu estou acostumada a ver todos os dias, né? Mas ali está, veja bem, ali está, irmãos que necessitam do amor, do carinho e do cuidado. Nós precisamos exercitar esse sentimento maior que é o amor, que faz parte, né, dos sentimentos que todos nós temos em estado latente em nós. São as potências da alma, como diz o Leon Denis. Todas. E a primeira potência é a da vontade. A vontade. E tem muitas outras. E culmina, fecha com chave de ouro falando do amor. Né? O amor bem entendido, bem compreendido. Enxergar o outro como irmão, porque todos somos filhos de um único Deus, de um único Pai. Embora muitos queiram criar celeumas por aí, né, levando uma ideia de que as coisas não são diferentes, mas não são não. E nós vamos chegar um dia, em um momento, em que nós todos olharemos o outro como o nosso irmão. Né? E aquele que está próximo em mim, que é da minha consanguinidade, né? Nós enxergaremos como bênçãos que Deus nos deu, não como inimigos do passado. Eles estão aqui para não me obsidiar. A espiritualidade colocou ele aqui porque é melhor ele comigo, é melhor você ter o inimigo perto, você dar uma controlada nele. Não, não é assim não. Então nós precisamos de mudar a nossa concepção aí. Veja bem, as principais formas de se ter Jesus sempre presente na nossa casa vai incluir, não é, o desejo de abrirmos as portas da nossa casa para Jesus. E muitas vezes Jesus visita o nosso lar nas pessoas de necessidades. A gente mora no bairro Oswaldo Rezende e a gente chega em casa, eu tranco o portão. Quando eu estou chegando, pegando a chave para abrir a porta da sala, Joaquim, mas nós não vimos ninguém de fora na redondeza. Como é que as pessoas né, vai lá e bate? Aí a gente já volta, né, vai lá abrir. É um irmão necessitado. De repente a gente até vê que as necessidades dele são bem outras, né, daquela da comida. E nos resta orar para que Deus toque as fibras do seu coração, as potências da sua alma, para que eles possam superar as suas vicissitudes, porque não é fácil lidar com os vícios. É por isso, nós volvemos ao planeta Terra na figura da criança, inocente, um bebezinho que gera cuidado, que todos ficam felizes quando aqui chega, que modifica a vida de todo mundo, né? Que muda uma casa inteira, uma família inteira quando chega aquele serzinho ali. E aquele serzinho ali, ele vem para se reeducar novamente. E ele conta conosco para essa reeducação. Veja, os três companheiros da parábola inicial eram adultos, já estavam mais ou menos despertos, porque lidavam com as verdades, embora não tenham os dois primeiros assimilado bem, entendido bem, não é, as verdades, para que elas lhes transformassem os sentimentos, mas graças a Deus que eles já estavam lidando com essas verdades, né, veiculando essas verdades. Não eram perfeitos, mas eles estavam
Já naquele tempo, a moda deles, na condição que cada um tem para ajudar, né? Fazendo o quê? A caridade, de levar o conhecimento, né, àqueles outros que não tinham necessidade. Mas eles foram um dia crianças, né, Landinha? Eles tiveram papai, uma mamãe, tiveram familiares, eles tiveram um lar. Como será que foi a sua criação? Façamos uma anamnese muitas vezes. Ele, na sua infância, foi abandonado mesmo dentro da própria casa. Né? Desenvolveu o autoabandono, o abandono de si mesmo. Traz profundas feridas em seus corações, em seu coração. E está, né, ali, naquela condição para receber, para ver novamente, recapitular as lições que ele tem necessidade. E o interessante dessa coisa do ensinar, de levar o conhecimento, de propagar qualquer coisa que seja boa, de repente você não consegue fazer esse trabalho com aqueles que estão dentro da sua casa, mas você faz com centenas de outros lá. E nós buscamos aqueles outros que têm ascendência moral junto aos nossos familiares, porque uma palavrinha que eles falam já vai ser um tilt ali para despertar nele o desejo para algumas coisas. Jesus, ele falava, ensinava e praticava por todos os lugares, mas ele não trabalhava na cidade que nasceu. Lá ele deixava a comando de outros dos seus companheiros de apostolado, para que esses companheiros levassem lá, né, a palavra, os outros, porque muitas vezes aqueles seres, né, se estranham conosco e ainda não estão preparados ainda para nos aceitar e para nos receber. E nem nesse aspecto nós podemos cometer violência. Se tem uma coisa que não faz parte da pedagogia divina, é a violência. Cada um amadurece no seu tempo. Como a criancinha vai amadurecer 30 alunos na sala de aula de alfabetização. No primeiro dia, ao contato com todos eles, o professor já sai sabendo quais são aqueles que vão soltar o voo rapidamente, quais são aqueles que ele vai ter que ter um duro trabalho para fazer com que ele auxilie também. Nós conhecemos perfeitamente, temos uma visão preparada para isso. Na evangelização, da mesma forma. A gente sabe ali as necessidades reais daquelas criancinhas. E nós temos que levar o conhecimento de uma forma tão metodológica, tão apropriada à sua compreensão, à sua maturidade e atrativa, né? Você falou ali, atrair primeiro, fazer todo aquele cenário para você chegar naquele serzinho ali, né? E levar uma mensagem pequenina assim que seja. Então, veja bem, convidar Jesus de forma irrestrita a fazer parte de todos os aspectos da nossa vida familiar. Todos, viu, gente? Mas eu amei esse pedaço final aqui, ó. Sem limitar a sua influência por pecados ou erros do passado. Porque muitas vezes nós mesmos nos sabotamos. Nós somos sabotadores de nós mesmos. Nós evitamos olhar para as sombras que há dentro de nós. E nós precisamos reconhecer estas sombras. Mas que sombras que são essas? São os nossos egos inflados de encarnações passadas. Né?
as nossas personas, as máscaras que muitas vezes nós usamos em situações diferenciadas. E nós vamos percebendo isso à medida que nós vamos estudando. Não, agora eu estou sendo hipócrita. Não, agora eu estou morrendo de ciúme. Aí eu falo pro Joaquim, ó de olho. Eu tenho ciúme. Né? Aí eu já falo, já mando real. Né? Então, você tem que se reconhecer. Nossa, eu agora, que sentimento feio que eu estou agora. Eu senti inveja daquela pessoa, da minha irmã, de alguém. Gente, e isto são coisas que vão se corrigindo desde a pequenez. Desde a pequenez, dentro da nossa própria casa. Enquanto pais, tios, avós. Enquanto mestres, professores, enquanto qualquer que seja a pessoa que se diga cristã, esteja de par a uma criança, olhe para essa criança como alguém especial e que precisa que se lide com ele de uma forma amorosíssima, porque ele é uma pedra, é um diamante a ser lapidado, porque ele foi criado para brilhar quando ele for transformado naquela joia, depois de ter passado por toda a lapidação. Então é isso que nós precisamos de fazer, né? Então, para o Espiritismo, a principal forma de ter Jesus é sempre, sempre presente em casa, é por meio da prática do Evangelho, no lar, e da vivência dos seus ensinamentos morais no dia a dia. Eu peço licença para falar dos meus pais. Eu tive uma mãe muito brava, daquelas que não tinha muita paciência, não. Ela já era, né? Ela era assim, eu chegava lá, olhava assim na panela e falava, mãe, só tem isso? E dê graças a Deus, se não quiser comer isso aqui, vai lá pro restaurante, é logo ali em cima, na tora, né? Mas que mãe que era presente na hora do sofrimento, na hora da necessidade material, na hora de lavar uma roupa, com aquele sacrifício, juntar o dinheirinho, comprar ali os livros para estudar. Aquela que ia para a máquina costurar as nossas roupas, porque não tinha essa coisa de ele comprar feio, né? Então era a mãe, né? Aquela mãe que no horário certo ela afogava o arroz, 10h35, é o horário mais ou menos que as mães, de 10 a 10h35, as mães, é ou não é? Começa a fazer comida, porque 11 horas o marido está chegando, isso eu estou falando no tempo lá, não é em 1927 igual o Joaquim, não. É há uns anos atrás ali, quando eu era vizinha do Landim. Quando o Landim era molequinho correndo ali na rua, ali, ó, a gente era tudo misturado. Então, sabe, a minha mãe, ela tinha determinados horários, ela era muito disciplinada para muitas coisas e colocava a gente, né, para jambrar. O meu pai já era aquele homem que demonstrava muita fé. Eu acordava, ai que saudade que eu tenho, eu moro na mesma casa que eles. De 4h30, 5 horas da manhã, escutar os passos dele vindo lá para o lado dos nossos quartos, orando em voz alta pela casa, pedindo a intercessão divina para todos os seus filhos, para a sua família, para o dia dele e de todo mundo. Olha só. Isso aí é o evangelho no lar. Não é só ensinar os conteúdos do evangelho. Isso aí é o evangelho na prática, né? Ele ficava ouvindo rádio. Ah, tem uma necessidade lá em tal lugar. Então, eu era assim, mais ou menos, né? Não estou muito não, vocês viram, né? Então, não tinha sacola, não tinha essas coisas nem nada. Ia lá, fazia a compra, me chamava, cara.
punha ali os botes de macarrão, mas não sei o que, tem 1 quilo de feijão e eu, né, indo. Olha, essas lembranças eram as melhores que eu tenho na minha vida. Peregrinar, isso é peregrinação, e a peregrinação ir na casa do outro, orar com o outro, levar o arroz que ele não tem para comer. Isso aí é estar cumprindo aquilo que Jesus veio trazer para nós. Porque Jesus veio trazer o pão espiritual, mas nos ensinou o amor, a fraternidade, a solidariedade, a união. Ele andava em um grupo, trabalhava em grupo. Ele poderia fazer tudo só, mas ele buscou a ajuda das pessoas. Ele buscou os companheiros simples, que ele sabia que ainda eram defeituosos. Mas não importa, porque é através do trabalho que nós vamos chegar à redenção dos nossos espíritos. Então Jesus utilizava essa pedagogia do amor, a pedagogia do trabalho, a pedagogia do cuidado. Lembrando do Isamitiba, né? Quem ama, cuida. E Jesus é o grande cuidador, é o nosso amigo, é o nosso irmão, o nosso mestre. Confeccionou essa casa maravilhosa junto com seus prepostos e disse ao Pai Celestial que nenhuma das ovelhas, nenhuma, que o Pai confiasse, estaria perdido, né? Então, para o Espiritismo, a principal forma de ter Jesus é a prática do Evangelho, é a vivência, é aquilo que a gente demonstra no comportamento, né? Mesmo errando, caindo, levantando, insistindo, nós precisamos seguir à frente, né? Com Jesus e para Jesus. Muito bem. Cada um aqui tem uma casa. Esse aqui mora em apartamento, ele é chique. Mas tudo bem. A casa é uma construção de cimento, de tijolo, de vigas e muita coisa que nós vamos precisar para botar esse centro para cima aí. Pode arregaçando as manguinhas, né? Então tá bom. Agora, lar, gente, é outra coisa. Lar é uma construção de valores e de princípios. Pode ser uma cabaninha, uma barraca, né? Mas se ali dentro tiver valores e princípios, em pelo menos um, e aquele um se importar com os demais que Deus lhe presenteou na encarnação, com certeza eles receberão, beberão na fonte do Evangelho, reconhecerão, né? Outra lembrança do meu pai. O meu pai toda noite levava eu e minha irmã menor para o quarto. E aí ele ficava assim, ó, na cabeceira da cama, escorado, sentado, com um livro, lendo para nós. E nós num canto, que éramos pequenos. E a gente pulava, dava cambalhota e ria, eu lembro daquilo. E ele nunca deu um grito, nunca deu um grito, chamou atenção, intimidou. Não, ele apenas lia o Evangelho. Estas coisas ficaram grafadas na minha mente. Este livro era o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, da edição do ano de 1945, da capa vermelha, daqueles escritos assim, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, a assinatura do Allan Kardec lá em letras douradas, né? Eu tenho ele lá em casa. Você tem que ter cuidado para virar a página, que ele já endureceu tanto e eram tão finas que ele quebra, né? Então é uma relíquia que eu tenho lá em casa, né? Que eu também passei para os meus filhos também. Então, aqui no lar é a primeira e melhor instituição para formar o homem de bem no futuro. É ali. Lendo para a criança,
fazendo culto cristão no lar, que nós vamos entrar neste assunto, dialogando, indo, chamando para ir junto. Né? O pedagogo, né, ele não fala, não dá resposta, mas ele caminha junto com o educando para que o trabalho aconteça. E as crianças, quando, segundo Rubem Alves, quando a gente fala assim, olhe, veja, e aponta para algum lugar, a criança, ela segue o nosso dedo. A criança segue seu dedo, né? Para algum lugar. E para onde nós estamos apontando? Os nossos netos, sobrinhos, netos, eu já devo ter 5 sobrinhos netos. Não, 5 não. 5 só de 2 irmãs, pelo amor de Deus. Já deve ter uns 15 já. Então, vejam bem, para onde estamos apontando o dedo? Para onde nós estamos caminhando? Porque outros estão nos observando. Muitos estarão nos copiando. E outros tantos estarão, né, nos observando. Nem que seja para criticar. Mas não tem problema não. Falem de mim. Mas não me deixa cair no esquecimento. Porque é muito triste ser esquecido, né? Então, vamos lá. Veja bem, qual que é a função da família? É uma escola. É a célula máter da sociedade. Né? Aqui a família, ela precisa estabelecer relação de afeto. Os encarnados ali estão tendo nova chance, oportunidade de conhecer o amor mais de perto, de fazer com que esse amor transborde de si entre todos ali e que eles repartam entre si o mesmo conhecimento, não é? E com alegria, e com alegria. Certa feita, João, né, Jesus, finais de semana, ele reunia com todos para contar aquelas histórias lindas que tem lá no livro Jesus, no lar do Neo Lúcio e outros por aí. Então, João estava chateado. Jesus percebe e pergunta, particularmente, João, porque eu sinto uma tristeza, mestre, queria tanto ficar esse final de semana para te ouvir falar, mas eu tenho que viajar para resolver um problema importante da minha família, em nome do meu pai. Então, pois vá, João. Então, João foi, passou uns dias, voltou e Jesus percebe uma ponta de tristeza ainda. Então Jesus pergunta para ele, João, você fostes cumprir os desiderados familiares? Você conseguiu resolver o problema da família? Sim, mestre. Aí Jesus disse para ele assim, acho que não. Está faltando alguma coisa. Aí ele pensa, mas está faltando? Não, está faltando, eu fui lá, fiz tudo direitinho. Está faltando. Faltou a alegria de servir. A alegria de servir. Então veja bem, né? Um copo de água dado na porta da sua casa, um pão, um salgado que você paga, um marmitex, ele precisa, aquela comida material, de estar impregnada de fluidos bons. Você precisa dar o melhor de si, alegria, pela oportunidade de não estar pedindo e estar podendo dar, ajudar. E para que o outro saia dali feliz. De repente você não tem nada para dar, mas olha, não tem nada para dar aqui não. Mas vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu falo todas as vezes para o Uber que me leva todo dia, cada dia um. Deus te abençoe. Ele falou, meu Deus, que palavra linda é essa, Deus te abençoe. Deus abençoe a senhora também. Né? Então, gente, isso aí é o evangelho onde nós estamos. É o evangelho na aplicação. Tem hora que ele pisa na bola. Tem hora que a gente estressa assim. Tem hora que a gente fala assim, de novo? Mas eu já te falei. Né?
Não, você está entendendo errado. Eu não vou repetir nada para você mais, porque eu já te falei. Falei 3 vezes. A pessoa dá conta de... E o Joaquim testa a gente, viu, gente? Hein? A pessoa, Quem? Onde? a pessoa só dá conta de repetir 2 vezes. O melhor exemplo. 3 é impossível. É impossível. É impossível. Né? O pai sentava com o filho no lugar do pai dele. Sentava com o filho. Mas o que é isso? Aí eu fui. Aí eu também cada vez que o pai, eu fui. Até quando deu 5 vezes. Pai, eu fui, o senhor já não falei, só passou. Aí ele levantou sutilmente, lá dentro, pegou um caderno, leia, tem 2 anos. Era um diário que ele fez quando o filho dele nasceu. Aí quando o filho leu lá. Hoje o meu filho perguntou para mim 30 vezes O que era aquilo? e eu abracei ele em fevereiro. Não perdeu a paciência. Então, gente, só com amor a gente consegue as coisas. Veja bem, um pai cria 10 filhos. E por que 10 filhos têm dificuldade de cuidar do pai? Por quê? Por quê? Porque não quer voltar das obrigações. Parar aqui das obrigações e voltar para servir essa necessidade que está aqui agora. E qual que é a nossa prioridade? Qual que é a nossa prioridade? Né? Então, aqui é que é o lugar da construção de afeto, né? Com muita alegria e luz, fazer luz nas nossas sombras. E é Jesus. E Jesus, ele está representado nas suas palavras, nos seus exemplos, no seu evangelho. É bem isso, né? Então veja bem, o valor do afeto na família. De acordo com a doutrina, a função primordial do lar na terra, eu costumo ser repetitivo porque eu sou professora. Se o aluno não entendeu de uma forma, ele vai entender da outra. É servir como escola de almas, ser um ambiente de aprendizado moral e espiritual e um campo de reencontro para espíritos que necessitam evoluir juntos e resgatar débitos de existências passadas. Quando a gente chega na idade que eu estou, né? Estou com quase 70 já. É novíssimo. Eu já estou procurando olhar as coisas assim, ó, tudo como assim, tirando o máximo de tudo para impregnar tudo na minha tela mental. Absorver os momentos. Foi ontem no churrasco do aniversário do meu irmão, bem mais novo, que já completou 60, né? E outras coisas, são palestras que você vai, os abraços, as pessoas que sorriem, que recebem a gente bem. Isso aí é remédio. Porque eu tenho dor 24 horas por dia e não tem nada que me alivia. Só dá uma minorada. Não tira dor, não. Eu já estou informada que nessa encarnação eu não vou ficar sem dor. Né? E a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijai, pois, quando sofrerdes, mas antes bendizei a Deus que pela dor deste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede paciente, né? Então, veja bem, olha como que a prece no lar, ela possibilita tanta coisa, ela facilita o trabalho da espiritualidade. Eu fui pegar no Missionário da Luz, quando o instrutor Alexandre chama André Luiz, o Herculano e mais alguns amigos para um caso do Sergismundo. Acho que todo mundo conhece esse caso, né? Do Sergismundo, muito comentado por ele. Então, meus amigos, chegaram lá na casa do Sergismundo. O Sergismundo, ele tinha uma sombra que o atormentava. Que sombra era essa? Ora, numa vida passada, a mulher que ele amava estava noiva com um amigo lá, né? E ele planejou o desencarne forçado, né? Eliminou o amigo da face da terra para poder ficar com ela. Mas ela amava muito o noivo.
Então ela não casa, ele não se casa, né? E aí muitas coisas ruins se decorreu a partir daí. E ele precisava muito voltar à gleba terrestre. Então, né, na casa da Raquel e o Adelino, que voltaram, eles eram noivos e o Segismundo matou. Agora nessa encarnação eles vieram, casaram e tem uma criancinha. Mas eles eram dados à oração, cultivavam a oração em casa, né? Então antes de dormir, o casal segue com atenção a oração dominical proferida com emotividade infantil. Aquela criancinha ali, ele não era um espírito primário. Com certeza ele não era um espírito primário. Porque o nível de conversa e reflexão que ele levava o pai a ter, não era de uma simples criança inocente. E ele tinha uma intuição fortíssima e os espíritos usavam essa criança, né, com coisas para que ele falasse, para ajudar o próprio pai. Então veja bem ali, né? Eles todos depois da prece adormeceram. Esse aqui é o Adelino, né? Ele está fora do corpo físico. Ali está a Raquel, encontrando-se com a vozinha desencarnada. Ali está o Alexandre, o André Luiz e os outros que eu já comentei, né? Então o Adelino está muito preocupado e pressuroso. Ele está inquieto, ele está muito nervoso. Ele estava sentindo que tinha alguma coisa ali no ambiente, né? Ora, o Segismundo estava ali. Ele entra em pânico quando vê o Segismundo lá. Medo, por quê? Reminiscência do passado, foi morto por ele, né? Então, o Adelino se apavora ao ver o Segismundo. Aí vem o Alexandre, interfere ali lançando raios magnéticos tranquilizantes sobre ele e em seguida convence o Adelino, né, a desculpar, a conversar, dar pelo menos uma oportunidade para que o Segismundo falasse com ele, né, que ele estava em busca de perdão, de acolhimento paternal, de paz espiritual, né? Então, naquele momento, ele aceita, Adelino ajoelha-se nos seus pés e ele pede perdão. E com aquele perdão, foi possível organizar a reencarnação do Segismundo naquele lar. Imagina se fosse um lar onde eles brigassem constantemente, não cultuasse a oração, quando que esse problema ia ser resolvido? Ia dificultar muito. Por isso, o Emmanuel diz que se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Vocês viram aqui a exposição do nosso irmão, as obras que referendaram a sua fala, viram a exposição do nosso amigo, o Carlos, as obras que referendaram, estão vendo as citações que eu estou fazendo aqui. Essa doutrina é riquíssima de informações para a nossa instrução intelectual e para a formação dos nossos espíritos, não é? Então, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Meu pai, além de ser encanador, era pedreiro, tinha só o 4º ano primário, mas o cara era um dicionário. Na época a gente era muito pobre, não tinha livros para ler, nem dicionário, e eu era ávida para ler. A professora mandava no mínimo umas 20 perguntas para a gente olhar, pesquisar o dicionário. Chegava lá, pai, tem umas perguntas aqui para amanhã, à noite. O que é isso? Ele respondia, eu ia escrevendo. O velho não errava uma. Ele não errava uma. E o primeiro livro que eu ganhei lá em casa foi um livro de capa dura que eu tenho lá, falando tudo do nascimento de Jesus até a ressurreição lá dita.
Então, era o único que tinha. Eu lia, relia, trelia e voltava de novo. E voltava de novo. Quando eu não pegava o violão dele, desafinava todas as cordas, porque ele era tocador, viola, violão, catireiro, compunha música, né? Era poeta. Então, eu desafinava tudo para vir batendo nelas de novo e afinando até aprender pelo ouvido a afinação das cordas do violão. Ele nunca brigou e falou assim: quem mexeu no meu violão? Quem desafinou no meu violão? Nunca houve isso. Vocês estão vendo, gente? Eu estou contando essas coisas para ilustrar, essa é a minha realidade. E vocês todos, se tivessem a oportunidade de contar as lições vivas que tiveram em casa, pela boca e pelas práticas dos pais de vocês contariam coisas maravilhosas. Né? Então, olha um dos poemas que ele fez com a família, é desse tamanho, porque quando ele tinha 12 filhos ele teve, então ele fez uma estrofe para cada um, mas eu peguei aqui só o final, para mostrar para vocês. Olha o pensamento dele sobre família. A família é um grande jardim carregadinho de flor, onde o pai é o jardineiro e rega tudo com amor, para depois dar de presente para Jesus nosso Senhor. Olha só, o lar é um jardim carregadinho de flor. Minha mãe, meus irmãos, todos os filhos, né? Onde o pai, ele não está pondo a responsabilidade no ombro da minha mãe. Ele, enquanto pai, rega tudo com amor, porque depois ele sabe que tem que devolver para Jesus, nosso Senhor. E é isso que nós precisamos de entender na nossa casa. Né? Então a educação dos filhos é o maior desafio nestes tempos. Naturalizou-se tudo que não é bom. Simplificou, né? E os valores estão totalmente indefinidos. Então, criar os filhos para que eles sejam indivíduos produtivos e felizes, capazes de modificar a terra num mundo melhor, isso é educar. Isso o pai faz, a mãe faz, o irmão mais velho faz quando os pais falecem, os tios que cuidam, os avós, na prática. É Jesus em casa. Então, o estudo em família da doutrina, né, do Cristo, que é o Evangelho no lar, é Cristo falando ao nosso coração. Não tem outra, meus irmãos. Né? Sustenta, né, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Então, cada lar é uma igreja. Né? Teremos a existência transformada na direção do infinito bem, do infinito amor. Né? Olha os benefícios. A Sheila está pequenininha ali, porque eu quis aproveitar aquela frase. A irmã Sheila diz assim, ó: organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. E em casa começa a nossa missão no mundo. Então, a nossa missão no mundo começa em casa. Cuidando uns dos outros. Pais e filhos, filhos e pais. Né? Quando nós estabelecemos, né, o estudo do Evangelho no lar, primeira coisa, toda família tem um banho espiritual. Veja bem. Higieniza o lar, a mente e a alma. Harmoniza a família e beneficia a vizinhança. Então os vizinhos saem com vantagens quando tem culto no lar. Fortalecimento moral de todos nós. Lições educativas, reflexões, mudança de comportamento. Nós só vamos mudar para melhor quando entendemos. Tá? E só vamos entender estudando. Amparo espiritual, a ajuda dos bons espíritos, afastamento dos espíritos inferiores, convívio fraterno, harmoniza a convivência no lar e também tem estreitamento da amizade. Quem fala isso? Joana de Anjos, naquele livro antigo dela que chama Mestre de Amor. Você lembra, Carlos? Eu adoro. Né? Então, veja bem,
Os meus filhos faziam parte do Evangelho no Lar desde que nasceu. Quando eles tinham ali pelos 6 e 7 anos, eu trabalhava de manicure durante o dia e eles sabiam que na terça-feira, às 6 horas da tarde, começava o meu culto cristão. E eles sabiam como que funcionava. Já vinha com a garrafa, já vinha com a... igual os meninos na evangelização lá. Já veio os meninos, um dos cozinharem. Aí os outros vai lá buscar e enche os copinhos, porque a gente dá passe neles primeiro, porque senão não aguenta evangelizar. Então é assim, né? Então, eles realizavam o culto. Eu chegava lá em casa por 15 minutos, um fazia a oração inicial, aí eles vinham lendo, né? Mesmo que fosse só leitura em voz alta. Fazia oração final, né? E distribuía as águas. Todo menino pode aprender isso. Menino de 5 anos sabe fazer isso aí. Então, o Evangelho no Lar é uma reunião singelinha, fraterna, em que os membros da família consagram minutos importantes para falar em Jesus, dedicar-se à oração e alimentar a alma. No culto cristão do lar você pode falar sobre qualquer problema. Os meninos faziam tudo que era pergunta na hora do culto. Era o horário que a gente reunia. E à luz do Evangelho de Jesus, de acordo com os ensinamentos espíritas, a gente dava ali, levava a eles as instruções, né? Olha o que o Joamar Zanolini, é Zanolini, viu? Nazaré de Uberaba, todo mundo conhece? Joamar? Um amigão aí. Então, ele tem livros escritos só sobre família. Ele diz que no lar, nele começa a grande obra da família, quando sabemos dedicar energia e tempo para fins superiores. Demonstramos boa vontade e fé para recebermos do mais alto incumbências preciosas. Viu? Então é isso aí, gente. Né? Quando o culto do Evangelho no Lar é praticado fielmente em data e horário, semanalmente estabelecidos, todo mundo aqui faz culto no lar? Levanta o dedo quem faz. Meus parabéns. Se ficou um aí que eu não estou vendo, que não faz, começa hoje. Escolhe um dia na semana que você vai ter uma folga, 15, 20 minutos, se tiver mais tempo, 30 minutos. Escolhe as obras, o Evangelho é básico, livros e espíritos, uma perguntinha por vez. Se tiver criança, você vai pegar livros de acordo, tá? E estudar. Então, isso aqui vai atrair o convívio doméstico de espíritos que vão orientar e amparar todos os que estão no lar, né? Então, você vai ter presença de espíritos luminosos, vai afastar aqueles de índole inferior, você vai ter mais intuição, o ambiente da sua casa vai se transformar num posto avançado de socorro, né? E todos aqueles que estão na comunidade ali junto a ti vão receber as instruções. Pessoas habituadas à oração, ao estudo da vivência cristã, tornam-se mais acessíveis e passíveis à inspiração dos espíritos do bem, né? E o culto do Evangelho no Lar é uma fonte de alegria, bênção para a família que o realiza. A família, ao fazer a oração, liga-se com Jesus, né? Lembra de quando ele diz: onde estiver 2 ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas? Pois é. Então a Joaninha vem agora e nos diz: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Tá? Jesus virá em visita. Quando a família ora, reunida nas blandices do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto, né? Toda a rua e também todo o prédio.
Se você mora, Landim, lá no edifício, todos são beneficiados. Até as caixas de água das residências e da cidade são manipuladas por entidades superiores, trazendo o remédio, a medicação e limpando as impurezas deletérias de mentes doentes no ambiente. Não é? Então, meus amigos, a oração em conjunto amplia horizontes, eleva a alma na direção do bem. Não é? O clima criado nos instantes do culto do Evangelho favorece entendimento, fraternidade, solidariedade, pois cada um se coloca mais perto do outro e em posição mental receptiva ao amparo dos benfeitores espirituais. Recadinho: não suspender a prática do Evangelho. Se você não tiver em casa, está em viagem, naquele dia, naquela hora, faça o culto. Se chegar a visita na sua casa, você convida também, para ele assistir o culto. Olha, toda terça, às 18 horas, nós temos um culto cristão, seja bem-vindo. Não, eu vou te esperar aqui mesmo, minhas irmãs são crentes. Não, vamos esperar aqui de fora, mas não tem problema não, você está lá de fora escutando, né? Então, é isso aí. Não suspenda, não transforme a reunião em trabalho mediúnico também não, tá? Incorporar, receber os espíritos, não é para isso. É estudo do Evangelho no lar. Então, meus amigos, amplie o bem que existe em você, participe, faça, né? Divulgue o estudo do Evangelho no lar. E lembra que a família, vamos ler aqui, gente, todo mundo, 1, 2 e... A família é um jardim carregadinho de flor, onde o pai é o jardineiro e rega tudo com amor, para depois dar de presente para Jesus nosso Senhor. É isso aí. Jair Aziz. Deus abençoe vocês todos.